Olá, minha gente, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Vamos falar um pouquinho de uma das experiências ditatoriais do Brasil República, que foi o Estado Novo. O Estado Novo foi a ditadura implantada por Getúlio Vargas entre 1937 e 1945. Primeiro, o Getúlio Vargas ele entra no governo em 1930 através de um golpe, na Revolução de 1930. E em 1935 o Brasil passou por um período denominado de intentona comunista, onde Luiz Carlos Prestes e seus seguidores tentaram implantar uma república socialista, começando no Nordeste brasileiro. O plano era fazer com que essa marcha chegasse até a capital, no caso Rio de Janeiro, e implantar o comunismo no Brasil. A intentona comunista foi sufocada e várias pessoas foram presas. Vargas estava no seu segundo mandato. Em 1938 teriam eleições e ele falou de um plano Cohen. Esse plano Cohen era um plano em que estava tudo pronto, com o apoio da União Soviética, para que o Brasil se tornasse comunista. Depois mostrou-se que esse plano Cohen era uma farsa e com isso a ditadura ela se tornou uma ditadura realmente aberta, onde opositores eram torturados, exilados e em alguns casos eles até desapareciam. O comandante da Polícia Política de Vargas era Filinto Miller e se tornou o chefe da Polícia Política. Lembrando que todas as arbitrariedades da Polícia Política têm um aval e têm a licença de Vargas. Vargas, ele na verdade era um governante fascista e o golpe do Estado Novo reforçou na verdade esse aspecto fascista do governo dele. Ele tinha um alinhamento total com os alemães, inclusive Filinto Miller, ele tinha essa dubiedade, Ele treinava técnicas com o FBI americano e também pegava muitas informações com os nazistas que já governavam a Alemanha naquela época. Então, o governo Vargas, ele era, no tempo do Estado Novo, ele era um governante fascista. Como exemplos de pessoas aí que passaram pelo cárcere, nós temos a Olga Prestes, que era esposa de Luiz Carlos Prestes, ela foi presa e exilou ela para a Alemanha nazista. Ela sendo judia, vocês sabem o resultado, Ela foi uma das 6 milhões de pessoas que morreram no horror do Holocausto nazista, O extermínio programado e sistematizado dos judeus na Alemanha. Então, vocês vejam que Getúlio Vargas tem aspectos positivos na questão do trabalhismo, no desenvolvimento da industrialização, do nacionalismo, mas nesse período do Estado Novo, ele mergulhou no autoritarismo. Outra figura célebre que se tornou preso durante o Estado Novo foi Graciliano Ramos. Ele, autor do livro que virou clássico na literatura brasileira, Memórias do Cárcere, mostra toda a série de abusos e castigos sofridos. Ele ficou durante um tempo na capital federal preso, ele era secretário de Educação, era o equivalente ao secretário de Educação em Alagoas, foi considerado comunista, foi preso sem processo, na verdade não houve uma acusação formal contra Graciliano Ramos. Ele saiu de Alagoas, foi de navio até o Rio de Janeiro, ficou numa cadeia provisória, que era o antigo presídio da Frei Caneca, e depois foi transferido para Ilha Grande. A Ilha Grande, que era chamada à época de colônia, uma cadeia horrível, onde os presos morriam, viviam em condições muito ruins. Ele perdeu muito peso, quase morreu. E, inclusive, um aspecto interessante da questão do Estado Novo, como a perseguição era dirigida a intelectuais. Os intelectuais sofreram muito na mão da Polícia Política de Vargas. Depois de algum tempo, depois de cerca de um ano, Graciliano Ramos foi libertado e aí escreveu esse clássico da literatura. Com o passar do tempo, o Brasil acabou se alinhando aos americanos novamente, principalmente por conta dos vultuosos apoio econômico ao governo de Vargas, a contradição dele se dizer um democrata, mas nos porões ele ser um governante fascista, o afundamento de navios brasileiros por tropas alemãs, e automaticamente, com o passar do tempo, o Brasil se alinhou aos aliados contra o eixo, contra os nazistas. Filinto Miller, que era o chefe da Polícia Política, acabou saindo do governo Vargas,
E o Brasil, ao final do conflito, né, durante o conflito, na verdade, ele cortou relações com a Alemanha e se alinhou totalmente de corpo e alma aos americanos. Com os estudos.